estamos na área com aquela questão de ontem, tendo desdobramento hoje. Qual foi a questão de ontem? Tivemos a situação de prevenção, né, sobre casos de violência nas arquibancadas, acabam prejudicando os clubes, né? O placar das punições de Remo e Paysandu na Justiça Desportiva, lá no STJD, o Remo que já foi punido 15 vezes e o Paysandu 14, né? E hoje a gente vai tratar de prevenções que já tivemos aqui no futebol do Pará e que foram abandonadas. Exato. Houve retrocesso dentro disso aí. Daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouquinho. Vamos começar com o Paysandu, que teve mais um jogador apresentado como reforço. O zagueiro Wellington Carvalho pode ser opção para a Ilha dos Anjos já no próximo jogo da Série C em Manaus contra o Amazonas. Reforço chegando é algo que o torcedor gosta. Expectativa de dias melhores. O zagueiro Wellington Carvalho aproveitou e falou sobre os desafios. A força, a vontade tem que sobrepor a todas essas situações. Entendo que a torcida esteja assim, até porque o Paysandu é um grande clube no cenário nacional, não é para estar passando por isso, mas pode ter certeza que estamos trabalhando forte para melhorar essa situação e, se Deus quiser, a gente conseguir, o objetivo primeiramente é classificar. O jogador está há 11 dias treinando na Curuzu. Com o nome no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF, pode ser opção na defesa bicolor no jogo de sábado, contra o líder Amazonas. O Papão tem a pior defesa da Série C, com 19 gols sofridos. Já estou há mais de uma semana treinando com o grupo, estou me dedicando bastante, trabalhando com o professor aí para ver como é que vai ser o momento certo. O carioca de 30 anos começou nas categorias de base do Fluminense. Ano passado estava no futebol da Indonésia e agora vai vestir a 9ª camisa na carreira, em momento delicado que o Paysandu está beirando a zona do rebaixamento. Antes de eu vir, eu já sabia disso, que o torcedor do Paysandu, torcedor exigente, cobra bastante e nada mais do que o normal por ser uma grande instituição. A gente não pode estar nessa situação, a gente tem noção disso, por isso estamos trabalhando forte para a gente melhorar os resultados e, consequentemente, melhorar a nossa posição na tabela e em busca dessa classificação aí. Bom, quando nós dizemos que o Paysandu tem a defesa mais vazada do campeonato, que tomou 19 gols, é bom não restringir a responsabilidade por esse número aos jogadores que formam a linha de defesa. Você fala sempre sobre isso. Tem um sistema de defesa que inclui outros jogadores de outras posições, né? Todos. Exatamente. Futebol, gente, é o seguinte. Vamos considerar aqui 90 minutos. Os jogos estão durando agora em torno de 100 minutos. 100, né? O acréscimo está lá em cima, né? Pois é. Então, raciocinemos aqui com 100 minutos. Quanto tempo o jogador passa com a bola no pé? Em média, 1 minuto e meio. Alguns chegam a 2 minutos. Sim. Então, 98 minutos. O tempo com bola no pé é inexpressivo. O que o jogador faz enquanto está sem a bola? Ele marca. Ele recompõe o sistema de marcação. E os times mais competitivos são esses, que sem a bola recompõem o sistema de marcação. Os mais competitivos são aqueles que retomam a posse de bola com menos tempo possível a partir do momento em que há a perda, que é a história do perde e pressiona. Para fazer esse perde e pressiona, para fazer a transição defensiva, que é essa recomposição das linhas, esse sistema, o time tem que estar muito bem condicionado fisicamente. Infelizmente, não é o caso do Paysandu, que é também, antes de ser o time mais vazado do campeonato, é o pior preparo físico do campeonato. Esse é o ponto. E não é coincidência, não é, Ferreira? As coisas estão diretamente relacionadas. Nenhum time consegue ser tão competitivo, estando tão defasado fisicamente. Aí você pergunta, e por quê? Porque o Paysandu é uma sucessão de entra e sai de jogadores. E contratando jogadores que chegam totalmente fora de forma, alguns com idade avançada, para praticamente fazer do Paysandu um spa. E o clube paga o preço com o fracasso da campanha no campeonato. Simples assim. O Paysandu é uma colcha de retalhos dentro do campeonato. Então, nesse entra e sai, não consegue ter um time homogêneo no seu estágio físico, não consegue ser competitivo, não consegue jogar em bloco. Esse é o ponto. E você mostrou até o caso daquele gol do Floresta,
né, no jogo na Curuzu, que foi um caso típico, né? Os jogadores dando aquele espaço grande, os jogadores do Floresta chegando com facilidade, né? Quando foi que o Paysandu não deu espaço para o adversário? Foi no jogo de Ponta Grossa contra o Paraná, quando o Paysandu formou um bloco defensivo, ficou todo atrás, só se defendendo, e uma ou outra bola tirada para o ataque ali para arriscar num contra-ataque em lançamento. Foi uma opção feita ali de uma grande retranca. Fora disso, o Paysandu foi um time que deu muito espaço para os seus adversários. O Hélio dos Anjos chegou e disse que para ele intensidade é algo inegociável. Quando ele disse isso, ele demonstrou que ele não sabia o que ele estava recebendo. Porque é impossível ter num time, no estágio físico tão defasado em que o Paysandu está, um time intenso. Pode ocorrer gradativamente, dentro de um processo de recuperação. Mas o Paysandu paga o preço de um planejamento totalmente absurdo, que não dá nem para chamar de planejamento lá no começo da temporada. O Paysandu não fez um projeto para o futebol, foi fazendo as coisas de orelhada, compondo o seu elenco de qualquer jeito, e deu no que deu. Aí uma situação que agora é de muita apreensão, porque vai se desenhando uma briga contra rebaixamento para o futuro do Paysandu. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do Papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do Papão da Curuzu.